que a gente daqui pode construir para contribuir para essa temática, que é uma temática que, para nós, amazônidas, né, nós vemos numa região do Brasil, que é o extremo norte, né, nós somos da Universidade Federal do Amazonas, então, para nós, no Brasil, isso é, isso é muito importante. Tá? Então, por isso que eu digo que são reflexões iniciais. E aí a gente em vista daquilo que nós pensamos, nós trouxemos como parceiros os amigos da Universidade lá de Maputo, né, com quem nós já nos conhecemos de Confoa, parceiros de Confoa, e achamos que era importante dois países com uma tamanha representatividade de conhecimentos e saberes tradicionais discutir a respeito desse tema. Então, a minha fala vai muito mais no sentido da gente poder ter um entendimento geral, entendimento entre nós do que seja o conhecimento tradicional ou como é que nós estamos vendo a questão do conhecimento tradicional. Né? Então, nós estamos partindo do princípio que nós falamos sobre conhecimentos tradicionais que, segundo a Convenção sobre a Diversidade Biológica, já aprovada em 1993 e seguida por muitos países, trata-se de saberes de inovação e de práticas das comunidades indígenas e locais que resultam da sua convivência com o ambiente, né? É bom que a gente diga que no Brasil, e isso não é só no Brasil, isso se reflete nos demais países, que quando a gente fala de conhecimento tradicional, nós não estamos falando unicamente de saberes indígenas, né? Muito embora esse seja uma terminologia muito utilizada. Nós estamos falando, o decreto brasileiro fala de catingueiros, de quilombolas, de extrativistas, de ribeirinhos, então de uma série de povos, né, que tem uma prática no que diz respeito a trabalhar, a gerenciar essa questão dos saberes que eles vão aprendendo, que eles vão conduzindo para conviver com o seu ambiente, né? Então, no Brasil, a gente fala que isso compõe 27 povos, né, que são considerados comunidades tradicionais. Quando a gente também fala, eu gosto, a gente vai trazer, e a gente está trazendo muito a fala dos povos indígenas, porque isso é o que mais nos representa da região onde nós vimos, né? Então, do extremo da Amazônia, a gente tem só na região onde nós moramos aproximadamente 167 povos de 47 etnias, então isso nos representa bastante, né? Então, nós buscamos trazer sempre a fala deles para que a gente possa refletir sobre o que eles estão falando sobre esse assunto, né? Então, esse aqui é um autor de uma etnia tariana, né, que ele vai dizer, olha, o conhecimento para ser adotado precisa passar por um longo processo de observação, de experimentação, e sua qualidade ser comprovada pelas formas de como cada um deles é aplicado com seus detentores. Então, uma coisa que a gente observou é que, por exemplo, para os povos indígenas da Amazônia, especialmente, com quem nós dialogamos, eles preferem que se chame conhecimentos originários do que conhecimentos tradicionais, porque para eles parece que o conhecimento tradicional é algo muito fechadinho, e os originários, né, que vêm dos povos, são originários dos povos deles, né? Então, o importante é que justamente é essa experimentação, é essa vivência que dá essa característica da sua percepção a respeito desse universo que eles vivem, né? Aqui nós temos um outro indígena que não é da nossa região, né, mas é do povo Paité, que ele vai dizer o seguinte, olha, é importante que se entenda que o conhecimento tradicional não é algo simples, que se transmite de geração em geração, ele é vivo. Então, justamente reforça a ideia de que é um conhecimento em constante evolução, em constante mutação a partir das experimentações, né? E isso impacta muito na questão de a gente pensar o acesso aberto para esse conhecimento, porque esse conhecimento ele tem uma aplicabilidade muito grande, né? Na percepção de um indígena também com quem nós conversamos, ele se divide pelo menos em três. As casinhas não são arrumadas como a gente arruma, e a construção desse conhecimento não é feita como a gente faz, né? Então, eles têm uma relação dele com o ambiente, dele com a cosmologia e dele com os contextos do cotidiano. E essas coisas, elas são juntas. E a gente não, a gente separa tudo nas suas caixinhas, né? Então, é importante a gente entender que essa concepção para eles implica em que algo pode ser aberto, algo pode ser acessível, algo é muito mais que a comunidade não pensa em dar acesso aberto, né? Então, aqui a gente tem uma outra, né, que
aqui eu quis reforçar, a gente quer trazer justamente essa questão das crenças, né? Das práticas que são acumuladas a partir do tempo, da vivência dele com a questão da cosmologia, isso para eles é muito importante, isso para eles faz parte do dia a dia deles, né? Então, isso envolve essas questões ligadas à relação do seu ambiente, essas experiências históricas. A gente vai encontrar, a gente fez um apanhado na literatura assim, muito amplo, muito rápido, né? E a gente vai encontrar várias denominações que são dadas, que são coisas que a gente precisa pensar, né? A respeito desse conhecimento e da forma como ele interage nesse contexto, né? Mas, de qualquer forma, o importante é a gente entender que essas relações culturais, ambientais, econômicas, políticas e espirituais, elas se juntam nesse mundo com que eles convivem, né? E isso é que traz essa ideia desse conhecimento ser desses povos originários, né? E que está relacionada a esse conjunto de, vamos dizer, assim, do nosso ponto de vista, de assuntos que a gente separa, né? Das nossas caixinhas aqui. E o que é importante a gente pensar nisso? Por que a gente trouxe essa temática para a Confoa? Porque nós estamos vendo que há uma preocupação muito grande da parte da propriedade intelectual na apropriação desse conhecimento, especialmente pela indústria farmacêutica, especialmente pelo setor produtivo que quer aferir lucros a respeito disso, né? E a gente pensa que, se esse conhecimento é dessa comunidade, ela tem que ser capaz também de ter o repatriamento desse recurso para ela própria, né? Então, a nossa preocupação é, vamos discutir o acesso aberto com seriedade, pensando naquilo que provém para essa comunidade e, acima de tudo, pensando para quem nós estamos abrindo esse conhecimento, né? Com a responsabilidade de olhar o que esses povos pensam, acima de tudo, né? Então, do ponto de vista da produção, há uma geração, né? Eles têm uma geração a partir das suas práticas, isso é o que a gente tem observado, a partir da posse, né? E aí há toda uma questão de quem é que se apropria de um conhecimento, porque esse conhecimento não é passado para todos, existe uma parte da comunidade que recebe esse conhecimento, outra parte que não, não é? E a parte da transmissão, que normalmente é um problema para quando a gente fala de acesso aberto, é que a gente sabe que essas práticas são práticas muito mais orais, né? Então, isso para nós a gente pensar a respeito disso, né? Então, esse escopo que a gente traçou até aqui, ele envolve essa série de elementos, né? E que para nós, por exemplo, que trabalhamos com muitas etnias, e eu imagino que os nossos amigos na África também, a gente tem, por exemplo, o problema do idioma, porque a gente tem idiomas diferenciados, a gente tem posturas diferenciadas, e muitas vezes a gente já observou pelas etnias que vivem na Amazônia que aquele conhecimento eles não sabem dizer de que povo é aquele conhecimento, porque eles trocam informações entre eles, porque eles evoluem com aquele conhecimento, né? Então, é uma coisa assim, muito dinâmica e muito diferenciada daquilo com que nós trabalhamos hoje. Na verdade, também a gente tem que pensar que a gente quer discutir essa questão do acesso aberto a esses conhecimentos originários, né, esses povos originários, pensando em como é que a gente pode dimensionar isso, auferindo a responsabilidade e entendendo aquilo aonde vai se inserir esse conhecimento, né? Isso já é uma prática na nossa área, que não é uma prática nova, né? A gente está vendo aqui que a IFLA já vem discutindo essa questão do valor da importância do conhecimento tradicional e da forma como a gente vai tratar. Existem algumas práticas já feitas em alguns países, mas efetivamente as discussões ainda são um pouco incipientes no que diz respeito a essas questões ligadas ao conhecimento tradicional. Então, a gente aqui, na verdade, a gente não quis falar. A gente, muito mais do que falar, a gente resolveu ouvir o indígena, né? Porque a gente já sabe que quando a gente está tratando de, de discutir conhecimento de povos originários, a primeira fala tem que ser dada a eles, né? São eles que têm que nos dizer o que eles pensam, o que eles acham e de que forma é que a gente vai conduzir o trabalho do conhecimento deles. Então, a gente trouxe a fala, esse depoimento. Esse é um intelectual indígena, né? Intelectual na nossa concepção ocidentalizada, né? Na nossa concepção, formado pela Universidade Federal do Amazonas, ele é um antropólogo, ele é um padre, e a gente pediu para ele nos falar o que seria, então, na concepção dele, essa questão ligada ao acesso aberto e aos conhecimentos tradicionais. Posso pôr o vídeo?
Mestrado e doutorado em antropologia, isso. Agora, nós vamos pôr o vídeo agora para... Nós perguntamos para ele, você acha Conhecimentos tradicional? tradicionais, eu entendo que são conhecimentos originários de cada povo, que eles já vêm construindo desde que existem nesse planeta. Então, cada povo, a partir de sua relação com outras pessoas, relação com os ecossistemas, com o mundo das águas, os pássaros, os animais que andam na floresta, os peixes, as constelações lá no alto, o calor, o frio, as enchentes dos rios, as secas. Tudo isso despertou em cada povo diversas reflexões. Essas reflexões tinham como objetivo como se inserir melhor no meio de tudo isso, onde a pessoa humana não fosse prejudicada em sua saúde, em suas viagens, em seu trabalho, em suas festas. Então, essas reflexões eram feitas e produzidas pelas pessoas especializadas, que desde o ventre materno já eram cuidados pelos especialistas através de suas fórmulas de proteção. Quando nasciam, tinha ritual próprio de nominação para homem e mulher, a iniciação à vida de adolescência, juvenil, aqueles detalhes de cuidado que até esse momento se traduziu de forma bem religiosa, se fazia toda essa proteção, cuidado, de tranquilização, de apaziguamento dos seres agressivos. Então se fazia através das grandes festas, de danças, de bacessé, de bebidas, de descanso, de comida, de oferecimento de frutas, de caça. Então assim, de uma geração para outra, através da participação, e eu aprendendo os conhecimentos ditos tradicionais. Muitos indígenas não gostam desse tradicional. Então, quando falo isso, estou indo contrário àquilo que muitos indígenas pensam. Podia ser conhecimento originários de cada povo. E hoje, com meus 63 anos, eu entendo que os conhecimentos eles se adequam aos tempos, porque o mundo ele está passando por diversas transformações. Aquelas fórmulas antigas dos nossos conhecedores especializados são válidos, como também se tornam válidos quando nossa geração de acadêmicos, conhecendo o que as ciências estão fazendo, nós podemos aprimorar esses conhecimentos originários, cultivados, promovidos pelos nossos antepassados, inserindo neles outros elementos que eles desconheciam, mas que hoje conhecemos. Então, essa tradicionalidade, ela é também muito viva, porque ela vai se adequando para poder conseguir dar respostas mais satisfatórias aos desafios do mundo de hoje, das pessoas como nós vivemos. Futuramente, eu penso que outros elementos novos vão surgir. Nós vivemos um tempo, depois a gente vai para outro patamar. Então, nós fazemos parte desse mundo hoje. É nossa tarefa dar continuidade para que esses conhecimentos originários tenham sua eficiência discursiva, prática, para o bem viver das pessoas, não só dos povos originários, mas também de todos os povos que vivem nos dias atuais. Nossos conhecimentos não estão reservados somente a nós, mas ele está a serviço do mundo, a serviço de todos os seres ecossistêmicos. Assim que eu penso sobre conhecimentos tradicionais. O acesso aos conhecimentos. Esse é um tema muito profundo também para nós, povos originários.
olhando para o povo do qual eu pertenço, o povo Tuiuca, que faz parte da família linguística tucano-oriental, eu vejo que a questão do acesso, ele tem suas próprias formas determinantes. Tem pessoas especializadas para várias questões, para música, para danças, para cerimônia grande de proteção, de forma geral. Dentro de cada povo tem essa pertença de forma organizada. Muitas práticas são públicas dentro de uma casa ritual chamada maloca. Por exemplo, a prática cerimonial dos Kumuá, que são grandes especialistas em cuidado do mundo, da casa, das pessoas, eles estão fazendo suas práticas, a gente vê que estão ali, temos acesso visual, mas não temos acesso audiovisual, vamos dizer. Nós não entendemos o que eles estão dizendo, mas a gente sabe que eles estão numa cerimônia. Tem outro grupo que é especialista de dança, só aqueles especializados que dançam. O diálogo é feito entre especialistas. Os demais podem olhar, ver, mas não podem acessar. É muito seletivo. Então, por isso que para poder acessar aos determinados conhecimentos, precisa ter consideração interna. Se é filho de um especializado, neto, eles permitem, convidam para sentar perto, eles dizem, venha escutar o que nós estamos falando aqui, sente aqui. Para outros, eles dizem, o seu lugar não é aqui. Mas eles podem ver. Então, por isso que existem regras de acesso e não acesso. Acesso, porque você está vendo o que estão fazendo. Não acesso, porque você não entende o que estão dizendo. Eu penso que essa regra interna pode ser válido também para quando se trata de acesso aos conhecimentos indígenas para público externo, não indígenas, vamos dizer na academia, na universidade. Quais são os conhecimentos que podem ser acessados? Quem pode acessar esses conhecimentos? Eu fico pensando assim, os aliados, aqueles que simpatizam com o bem-estar dos povos originários, seus territórios, eu penso que esses são pessoas que podem acessar os conhecimentos, justamente porque são eles que vão levar para frente esses conhecimentos, são eles que vão também cuidar, juntamente conosco, desses conhecimentos. Então, por isso, quando se vai pensar, se torna um questionamento, quais seriam as normativas para dar acesso? Dependerá muito da confiança que vamos criando nas pessoas, se essa pessoa vai dar o retorno, como que vai ajudar, como que vai se comprometer na luta, porque isso se torna um elemento que familiariza as pessoas que vão tendo acesso. Com certeza há um risco também, porque nem toda pessoa que vai ter acesso terá boas intenções. Por isso se pensa o que vão fazer com o nosso conhecimento. Por isso que aí a seleção também, claro, com diálogo, disponibilizar o acesso aos conhecimentos, porque nossos conhecimentos são coletivos, mas também não pode ficar fechado ao nosso mundo indígena. Se nós queremos ser visibilizados como povos originários, com nossos saberes, precisamos também disponibilizar que o mundo saiba que existimos, que temos conhecimentos, que esses conhecimentos que nós temos são válidos para cuidado das pessoas, cuidado do mundo. Por isso é importante que o mundo possa ter acesso a esses conhecimentos. Talvez nós, indígenas, precisamos deixar de ser mais fechados para poder expressar melhor nosso conhecimento, assim as pessoas vão conhecendo, vamos mundializando nossos conhecimentos, como hoje em dia nós indígenas vamos outros países trazendo conhecimento de outros povos indígenas, existe a complementariedade dos nossos conhecimentos. Então, nessa perspectiva, que eu posso dizer, vale a pena disponibilizar o acesso aos conhecimentos, mas fica como um questionamento ainda, como vamos estabelecer as regras de acesso, como vamos lidar com a questão da ética, da consulta à comunidade,
como que vamos lidar com a questão econômica que está inserida ali, com a questão de acesso. São questões a serem refletidas que eu, pessoalmente, não tenho respostas, mas é algo que vai despertando outros pensamentos, outras reflexões entre nós. Quem sabe algum dia podemos ter regras mais claras para esse acesso aos conhecimentos dos povos originários. Bom, a gente quis trazer essa fala dessa liderança indígena para que a gente entenda que, se a gente vai falar de acesso aberto aos saberes originários, como eles preferem que chame, tem muitas nuances que a gente tem que levar em consideração, né? Para que a gente possa efetivamente atender a essas demandas desses povos, né? Não é simplesmente a gente, sobre a nossa perspectiva, é essa fala que a gente quer trazer para cá, sobre a nossa perspectiva, a gente falar, não, vamos fazer acesso aberto. Não, e a perspectiva deles, e o olhar deles, o que que eles pensam, como é que eles estão vendo. Então, ele apresentou assim, muitas questões que a gente trouxe para cá para colocar isso assim no caldeirão, porque a nossa perspectiva aqui, na verdade, com esse workshop, é muito mais provocar uma reflexão e daqui a gente pensar no que a gente pode fazer. Mas como essa fala não é uma fala só nossa, né? A gente agora vai passar a fala para os nossos colegas da África, especialmente Maputo, para que eles façam a fala, coloquem as percepções dele a respeito do tema. É o que está remoto, né? Ele vai colocar ele que ele está remoto, tá? Não, está ali, ele vai falar. O Ranito. Ok, é só falar. Ele tem que abrir um botão. Eu posso? Bom, bom dia, muito obrigado. Na verdade, eu aceitei o desafio de falarmos neste workshop sobre o conhecimento tradicional e quando eu aceitei também passei para os meus colegas o desafio para que eles pudessem então trazer a experiência que possam partilhar aqui. E o Ranito o Ranito e Roselinda vão apresentar os slides. Não sei se o Ranito está nos ouvir, por favor, pode começar a sua apresentação. Ranito, pode ativar o seu micro e pode partilhar a apresentação também. Ok. Boa tarde. Estamos a ouvir aqui? Sim, sim, estamos. Sim. Boa tarde. Os slides já estão unidos. Pode continuar os slides que a professora estava a apresentar. Tem uma parte que é nossa. Ele vai abrir agora. Sim, que é uma parte que é nossa. Não. Pode abrir aquele mesmo, no primeiro. No que estava. No que estava ali. Isso. Pode passar. O próximo. Aqui, pronto. Ok, Ele pode começar. Exatamente. Tá. Ronito, você fala que Sim, estou. Você pode passar que a gente vai passando aqui os slides, tá bom? Eu vou dizer para passar, então. Será que estamos a ouvir? Sim. Mas pode avançar. É que eu não estou vendo o seu aqui. Você pode abrir o dele, então, que eu não estou vendo o dele aqui. Não, a seguir a este tem o nosso lá. Onde aparece... Aqui, pois é, era para aparecer aqui, né? Pode abrir a outra. Opa, aquele que... Pode ser que tenha ido o arquivo errado. O Ranito, ele vai abrir a sua própria apresentação, tá bom? Está conosco aqui. Realmente. esse. Mas ele vai abrir a sua aqui. Pera lá. Essa, por favor. Isso. Pronto. Isso. Pronto, isso. Pode pôr isso. Mais uma vez, aqui em Moçambique já é boa tarde, aqui em Maputo já é boa tarde.
Como disse o professor Horácio, nós quando recebemos isso, ficamos até com algum medo, como sistematizar, como apresentar essa questão de conhecimento tradicional. Então, depois ficamos a confrontar com os conceitos que os colegas do Brasil trouxeram, e nós temos outro contexto do nosso conhecimento tradicional. Bem, que conhece como os africanos estão, houve muito tempo que funcionaram mais com conhecimento tradicional, como o professor naquele vídeo aparece, e cada hábito que nós temos está por detrás desse hábito um conhecimento tradicional. Então, nós vamos centrar na contextualização disso, de tantos esses hábitos culturais. Nós pode voltar só o item de apresentação, o slide anterior. Pode voltar o slide anterior? Isso. Então, nós pensamos, temos vários hábitos, vários segmentos desse hábito, desse conhecimento tradicional. Então, nós vamos pegar dois hábitos ou dois conhecimentos tradicionais ligados ao lobolo e ao rito de iniciação. Depois, vamos fazer um cruzamento. Até que ponto esse conhecimento pode estar em acesso aberto? Será que na nossa realidade esse conhecimento está sistematizado, está organizado, para depois nós discutirmos o acesso aberto? Então, vamos ver na nossa discussão que, relativamente à medicina tradicional, ela tem muita informação até sistematizada, tem muitos trabalhos acadêmicos que foram defendidos nessa área da medicina tradicional. Depois vamos às nossas considerações finais. Eu acho que a Erzelinda, minha colega, está me ouvindo, e ela vai contextualizar, vai falar do lobolo, e eu depois entro nos ritos de iniciação. Erzelinda, está a ouvir? Erzelinda, Estamos a ouvir. Erzelinda, minha colega. Sim, sim, estou a ouvir, doutor Varela. Isso. Então Só você que vai. estou com Estou com pequenos problemas de de internet, internet, não sei se vai conseguir me ouvir perfeitamente. Estamos a ouvir um pouco com dificuldade. Se não conseguir me ver, volto a apresentar. Sim. Uhum, consegue? Agora é a sua vez. Tá certo. Consegue visualizar a tela? Erzelinda? Sim, consigo visualizar. Uhum, estamos à espera da sua fala. Sim. É só um minuto. Ok. Boa tarde, Guixé. Boa tarde a todos. Bem, acho que o doutor Varela já fez a introdução da nossa temática ou daquilo que nós. Acho que ela está com sérios problemas. Eu vou continuar, vou iniciar. Então, o que nós fizemos? Contextualizamos na nossa realidade o que é esse conhecimento tradicional, tendo em conta que o Moçambique é um país novo ainda, saiu da colonização portuguesa recentemente, há menos de 50 anos, mas como está organizado estruturalmente ou administrativamente, nós chamamos aqui de províncias, lá no Brasil chama de estados. Nós estamos estruturados em Sim, já está ouvindo? Posso Sim, pode? continuar? Acredito que já está mais estável a internet. Ok. Então, continua. Sim, em termos de contextualização, nós podemos afirmar que a cultura moçambicana ela passou por várias transformações, né, políticas, sociais, religiosas, ao longo da sua história. Transformações estas que foram resultantes pelo contato que o povo moçambicano teve com diversas culturas, neste caso desde a época, digamos, da época colonial, nós tivemos contato, ou o povo moçambicano, neste caso, teve contato com civilizações árabes, asiáticas, com diversos tipos
de cultura, daí que a nossa cultura foi se transformando ao longo do tempo. E, portanto, isso resultou em diversos hábitos, diversas crenças, costumes, etc., que foram se modificando ao longo dos anos. E Moçambique está dividido em 11 províncias, né? E em cada província existem diversos grupos étnicos, diversos hábitos, diversas crenças, diversas línguas, só para perceber que é difícil nós falarmos da cultura moçambicana ou das tradições moçambicanas, olhando para Moçambique como um todo. Seria necessário nós especificarmos ao nível das diversas províncias que existem, porque em cada província nós temos determinadas crenças, determinadas culturas, determinados costumes, por aí em diante. Então, podemos realmente afirmar que nós somos um povo multilíngue, na medida em que temos diversas línguas locais que se falam ao longo dessas províncias, pluriétnica, etc. Peço para passar para o próximo slide, por favor. Então, é dentro desta diversidade cultural que nós podemos encontrar diversos hábitos, diversos costumes, né, que nos representam a nível das próprias, da própria dança. Nós encontramos diversas danças ao longo do país, desde a região norte, centro e sul. Encontramos música, gastronomia diversificada, temos os ritos de iniciação que iremos demonstrar neste trabalho, como é que mais ou menos funciona. Temos alguns casamentos tradicionais que acontecem especificamente na região sul de Moçambique. Estamos a falar neste caso de Lobolo e portanto, peço para que passe para o slide a seguir, que é para poder demonstrar ou falar um pouco sobre o casamento tradicional no sul de Moçambique. Então, o casamento tradicional é designado por lobolo, né, que é uma cerimônia de casamento tradicional que acontece mais no sul de Moçambique, na qual a família do noivo ele oferece bens para a família da noiva para realizar uma cerimônia reconhecida pelos parentes do noivo e da noiva. Então, esta cerimônia ela acontece em duas etapas. A primeira etapa está associada à intenção do noivo em estabelecer um vínculo com a mulher que ele deseja, já identificou e tudo mais. Então, para tal, ele informa os seus parentes e os seus parentes se organizam e vão para a casa da mulher, neste caso, levando consigo alguns presentes para poder manifestar o interesse do lobolo. Então, nesta ocasião, os familiares da noiva, durante esta cerimônia, aproveitam para entregar uma lista de exigência, que é designada como a Carta do Lobolo, para a família do noivo, de modo que estes possam se organizar para que, quando estiverem prontos, preparados, possam comprar esses presentes e lobolarem ou casarem a esta noiva. Então, uma vez conseguido reunir estes presentes, realiza-se já o lobolo. Peço para passar para a fase a seguir. Então, o lobolo, na verdade, durante o lobolo há trocas de presentes de acordo com os pedidos que foram previamente apresentados, né? E durante esta cerimônia a lista é revista e as negociações matrimoniais entre os parentes do noivo e os parentes da noiva iniciam-se e realizam o lobolo. Na verdade, o lobolo representa a passagem da mulher de uma família para outra, neste caso, da família da noiva para a família do noivo. E ao lobolar a esposa, o marido confirma a futura descendência, pois os filhos pertencem à família paterna. E neste caso, o que tem acontecido, o que tem se verificado ao longo do tempo, verifica-se várias transformações da essência do próprio lobolo, porque se formos a olhar o lobolo antigamente e o lobolo atualmente é completamente diferente devido a essas transformações, a influência do mundo externo e tudo mais. Então o lobolo ele foi se adequando conforme as necessidades de momento, para dizer que atualmente, por exemplo, o noivo, se não possui, não tem condições
condições, não tem dinheiro ou não tem condições para poder reunir aqueles presentes que foram previamente estabelecidos, ele juntamente com a sua noiva, a sua noiva, eles trabalham no sentido de reunir aquelas condições para que futuramente possa a noiva ser lobolada, uma vez que é uma tradição, ela deve acontecer para que este casal seja realmente abençoado. Então, eles trabalham no sentido de reunir essas condições para que futuramente possam realmente realizar esse louvor. Enquanto que antigamente não era dessa forma, essa toda a responsabilidade estava nas mãos do próprio noivo e da sua família. Então, isso para dizer que os hábitos tradicionais de Moçambique também eles vão mudando, vão se adequando, né, ao longo do tempo, consoante as influências e os contatos que vão ser adquiridos ao longo do tempo com os outros povos e etc. Então, eu passo a palavra para o doutor Varela, que é para poder apresentar, falar um pouco sobre um outro rito, uma outra tradição, que é o rito de iniciação, e mais à frente iremos fazer esse link com acesso aberto. Muito obrigada e desculpa pela oscilação da internet. Ok, vou dar continuidade. Se vocês forem o que a Ercelinda falou, reflete essas duas imagens. A imagem da direita é o dito lobolo, como as famílias realizam esse lobolo. Se conseguem ver, ali tem garrafa, uma grade de cerveja, de refrigerante, roupas. Isso já transmite um determinado conhecimento tradicional relacionado com o lobolo. Pode passar para o slide seguinte. Alô? Isso. Então vamos ver, já vimos o rito de iniciação, já vimos o lobolo, agora vamos ver o rito de iniciação. Segundo os conceitos que nós, na nossa revisão da literatura, chegamos à conclusão que os ritos são ações simbólicas, é um simbolismo que acaba produzindo algum conhecimento. Eles transmitem e representam aqueles valores e ordem que mantém de uma geração para outra, de uma comunidade. Ele reúne o consenso da comunidade. Esses ritos acabam sendo um conhecimento que deve ser seguido de geração para geração. Ainda existe uma variedade de ritos mais ou menos expressivos, como aqueles que se observa do dia a dia. A influência do Ocidente, a influência dos outros povos, acaba, como posso dizer, acaba civilizando, entre aspas, esses ritos de iniciação. Os ritos mais comuns são os ligados ao nascimento, à morte, à passagem para a fase adulta, os casamentos, ritos fúnebres de iniciação, de caça, adivinha, ligados a lendas, as danças, como a Ercelina falou, entre outras ligadas principalmente à religião. Se for a ver a África, em particular Moçambique, nos últimos anos surgiram várias religiões. Essas religiões também trazem consigo algum conhecimento. Sim, pode mudar para o slide seguinte. Sim. O que nós temos em Moçambique, este rito tem uma importância significativa desde as suas práticas realizadas em muitas comunidades étnicas do país. Como disse a Ercelina, Moçambique está dividido na região centro, sul e norte, mas não quer dizer que cada região predomina um tipo de rito. Não, porque vamos encontrar várias etnias predominantes por cada região do país, e não é uma, não é duas, são várias, e cada etnia tem o seu rito de iniciação. Então, a forma como se apresentam os ritos de iniciação em Moçambique varia de etnia para etnia, embora partilhem vários aspectos em comuns. Por exemplo, a questão de lobolo, hoje que a Ercelina falou, na região centro e sul não era tradição realizar o lobolo, mas hoje, nos últimos 10 anos, já é tradição, já é hábito realizar o lobolo. Então, o lobolo acabou sendo como se diz, acabou sendo uma coisa nacional, é como se fosse uma marca nacional. E já se realiza o lobolo em todo Moçambique. Pode passar? Isso. Nós temos duas figuras aqui mais para baixo que vão visualizar esses hábitos. Pode passar?
Isso. Tem aqui do meu lado esquerdo, do meu lado sim, direito, tem o raparigas em cerimônias de rito de iniciação. Do lado, estão a ver aqui, para os rapazes, um tipo de procedimento, para as meninas ou para as raparigas tem outro tipo de procedimento. Infelizmente, temos um vídeo, não sei, passei para. Não tínhamos mandado antes, não sei se vamos conseguir, passei para o professor Horácio que está aí. Eu não sei se vamos conseguir exibir. É muito mais para visualizar a questão dos ritos de iniciação, como eles são realizados, principalmente na região norte, predominantemente dos Macua e dos Macondes. Essas são duas etnias que predominam a região norte de Moçambique. Pode passar? Isso. A ver, essa é a tradição da etnia Macua, que as mulheres pintam, tem um tipo de coisa, o tipo de árvore que eles preparam e pintam as mulheres. E você, aqui em Moçambique, você basta ver, mesmo que essas pessoas estejam na região sul, basta ver as mulheres pintadas com esse rosto, já se sabe que é da etnia Macua. Outra que tem tatuagens na cara, você já sabe que é tradição de Maconde. As Macuas são predominantes da província de Niassa, de Nampula. As Macondes são predominantes na província de Cabo Delgado. Pode passar? Então, volto a passar a palavra para a Ercelinda, para ela discutirmos esse assunto, enquanto o professor Zimba provavelmente consegue colocar o vídeo daí mesmo, que tem uma reportagem muito interessante. Ercelinda? Muito obrigada, doutor Varela. Bem, trazer esta relação com o acesso aberto foi um pouco, digamos, não foi muito fácil para nós, pois não encontrávamos assim uma literatura que pudesse nos ajudar, mas pronto, queríamos aqui partilhar que estas informações e conhecimentos sobre os hábitos tradicionais em Moçambique, quando eles estão disponíveis em acesso aberto para pesquisa, isso traz um grande valor, um grande impacto em termos da valorização da própria cultura moçambicana, pois permite com que estes hábitos culturais sejam mais conhecidos, sejam mais disseminados e valorizados, tanto em âmbito nacional assim como em âmbito internacional. Portanto, o conhecimento desta tradição disponível em acesso aberto, falo o caso do lobolo, ritos de iniciação, danças, gastronomia, etc., constitui uma oportunidade para que as futuras gerações, por exemplo, possam conhecer mais a sua herança cultural. Estamos a dizer que esta herança cultural ela vai se transformando, né, de geração em geração, de tempos em tempos. Então, quando esta informação encontra-se em acesso aberto, é possível que esta nova geração possa ter conhecimento de como é que era realmente o conhecimento tradicional as raízes, né, do conhecimento tradicional. Isso permite igualmente com que este conhecimento seja preservado, seja valorizado e por aí em diante. Peço para passar para o slide a seguir. Portanto, como eu dizia, que o acesso aberto aos conhecimentos tradicionais locais permite resgatar aquilo que é uma memória coletiva de um povo, reconhecendo e valorizando as suas raízes, entender melhor a sua história. E, para além disso, é uma forma, né, de construir uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade que conhece os seus valores, que conhece a sua cultura, que respeita aquilo que são as suas raízes e defenda a continuidade e valorização da sua história. Portanto, o acesso aberto a estes conhecimentos tradicionais é, sem dúvida, tem uma grande relevância, uma grande importância naquilo que é a valorização da nossa história e a preservação para que futuras gerações também possam ter acesso a esta informação.
valiosa. Então, peço para passar para... Sim, em termos de considerações finais, nós podemos dizer que o nosso país, né, é um país multicultural. Essas todas as províncias que nós mencionamos, as 11 províncias, elas, em cada província, possui particularidades e características diferentes, únicas, com os seus próprios hábitos culturais, as suas crenças, as suas tradições, a sua língua, etc. Então, nós não podemos pegar Moçambique e querer descrever aquilo que é a cultura, é a tradição moçambicana de uma forma muito generalizada, não. Ao falar da cultura tradicional moçambicana, nós temos que olhar para aquilo que é que é a cultura, que são as tradições de cada província e nos focarmos em cada província. Dessa forma, poderemos compreender como é que funciona a cultura moçambicana. E dizer que, apesar de reconhecermos que o acesso aberto é muito importante a esta informação, nós podemos afirmar, através das leituras que fizemos, podemos afirmar que ainda há um longo caminho por percorrer. Primeiramente, os próprios hábitos tradicionais, eles ainda não foram muito bem explorados, muito bem estudados no nosso país. E os hábitos que foram estudados, pesquisados, eles não estão disponíveis em acesso aberto. Encontram-se mais em acesso fechado, em acesso físico, falo de livros, etc. Então, ainda há muito o que se fazer na área da ciência, que é primeiro explorar mais e mais esses hábitos culturais para que futuras gerações possam usufruir deste conhecimento e não só fazer com que este conhecimento realmente esteja disponível em acesso aberto para que todos nós possamos ter acesso e saber como é que esse conhecimento tradicional funciona e que benefícios é que pode trazer para nós. E, além do mais, também é notável a resistência por parte dos povos locais, né, para poderem conceder essas entrevistas durante as pesquisas, para concederem essas entrevistas, partilharem aquilo que são as suas crenças. Eles já olham com uma certa desconfiança quando o cientista, neste caso, quer explorar, quer ter acesso a esta informação, olham com certa desconfiança. E daí que o pesquisador ele deve estar dotado de técnicas, né, capazes de convencer e fazer com que esta população, este povo, se sinta muito à vontade para poder conceder essas entrevistas, para poder partilhar aquilo que são as crenças, que são os seus hábitos tradicionais. Então, são mais ou menos essas considerações finais que nós gostaríamos aqui de tecer, de deixar ficar, e passo a palavra para o doutor Varela, que é para também poder deixar ficar algumas considerações. Muito obrigada. Primeiro, essa é a bibliografia que nós usamos, agradecer à equipa do Brasil, da professora Célia, por ter nos convidado, apesar de pouco tempo que tivemos, e deixamos um desafio para talvez as próximas 2 Confoas, ainda teremos espaço para consolidar. Espero que não desistamos agora sobre conhecimento tradicional, uma provocação. Em todas as Confoas que nós participamos, ainda não tinha essa temática que discute o conhecimento tradicional no âmbito que foi trazido aqui. Ainda eu espero que próximo ano, ou próxima Confoa, a gente continue com esse conhecimento e nós vamos ter mais tempo para trabalhar a temática, aí vamos dizer as crenças que existem em todo Moçambique, já podemos segmentar, porque discutir na generalidade, vamos fazer o grande desafio, como a Exerina falou, pegar as crenças próximas e comuns numa determinada região e estudarmos e apresentarmos aqui. Mais uma vez, agradecer a professora Célia com a sua equipe, agradecer o professor Horácio também com a sua equipe. Aqui são 2 equipes. Muito, muito, muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Muito obrigada. Vamos passar agora a palavra à doutora Daniele.
Vai passando, não, vai passando. Pronto, vamos começar aqui. Obrigada. Bom, oi? Só para te aplicar. Ah, ok. Obrigada. Obrigada. Bom dia, boa tarde. Bom dia quem está nos assistindo no Brasil, né? E boa tarde aos demais. Bom, coube a mim, né, a função de trazer alguns dados, né, para nós pensarmos também a questão da produção do conhecimento, né, sobre conhecimentos tradicionais no Brasil. Na fala dos colegas da África, ficou evidente que a literatura sobre acesso aberto, né, aos conhecimentos, ela ainda está incipiente, nós debatemos isso, mas também pensamos que existem instrumentos legais, alguns instrumentos legais, né, que tornam esse acesso aos conhecimentos. Então, é importante também trazer esse apanhado, né, e também pensar o que em termos de Brasil, né, nós temos aí sobre pesquisas, né, que abordam a questão dos conhecimentos tradicionais, e aí não só os conhecimentos dos povos originários, mas também, né, os conhecimentos relacionados a outras comunidades, como citado, né, pela professora Célia no início, os ribeirinhos, enfim, que envolvem também outras, um conjunto de conhecimentos que são associados ao que nós chamamos dos conhecimentos tradicionais. Então, a ideia da minha fala, ela é breve, são dados, né, que eu trouxe muito mais relativos aos dados que nós temos na nossa instituição, na Universidade Federal do Amazonas, e também num cenário mais amplo, né, no cenário brasileiro. Tá? Então, falarei aqui sobre a questão da produção científica e das iniciativas. Bom, quando nós pensamos nessas iniciativas, nós fomos ali listando, né, os instrumentos, as instituições, né, que vêm tratando, que vêm trabalhando nas diferentes regiões. Por exemplo, o Instituto Socioambiental, ele tem uma grande participação desde 1994 no Brasil, na Amazônia, mas ele também tem aí escritório em São Paulo, em Brasília, né, e eles trabalham com diferentes comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas, extrativistas, né? Especificamente na Amazônia, eles atuam ali no Rio Negro, né? Sobretudo no Alto Rio Negro, que é lá, quando a gente pega o mapa do Brasil, é lá na cabeça do cachorro, lá no início, né? Que é onde tem a maior concentração de povos originários no Brasil, né? Então, eles têm essa atuação bem forte. Mas tem também, né, o CIGEM, que é esse Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional Associado, que é quem gerencia, né, onde o cadastro, o registro de pesquisas, né, de inovação tecnológica também precisa passar por esse sistema. Então, a gente entende que ele é uma iniciativa, né, na verdade já vem aí sendo estruturado, mas quando se pensa no acesso aos conhecimentos tradicionais, o CIGEM é uma grande iniciativa, né, para a proteção, né, desses conhecimentos associados. Bom, listamos aqui outras instituições e projetos que também vêm se dedicando, né, a essa proteção dos conhecimentos, né, como a Rede de Sementes do Xingu, o Museu do Índio, né, do Indígena, que ainda está com esse nome, e outras plataformas como o Saber, né, da Fiocruz, enfim, né, outros bancos de dados de conhecimentos tradicionais da FUNAI, por exemplo, o projeto Baniwa, né, que a gente tem lá no grupo de pesquisa, já trabalhos que abordam essa questão da pimenta Baniwa, que é produzida lá no Rio Negro, né, por uma etnia, os Baniwas, e, enfim, tem toda uma questão também relacionada
a eles e, enfim, né, outros trabalhos aqui que nós fomos levantando. Bom, o fato é que essas iniciativas, algumas já mais estruturadas, elas buscam equilibrar a proteção dos direitos das comunidades que são detentoras, né, de saberes tradicionais, com a necessidade de garantir que esses conhecimentos possam ser compartilhados de maneira justa, ética e acessível, né? Então, essas instituições, esses instrumentos, vêm aí nesse sentido de equilibrar, de proteger esses conhecimentos desses povos, né, tradicionais, tá? No que se refere à legislação brasileira, nós temos aí, né, previsto na Constituição brasileira também a proteção, o direito ao território, o acesso aos conhecimentos também relacionados aos povos indígenas, né, e às suas culturas, né? Então, a lei da biodiversidade também é um grande marco, né, quando nós pensamos no acesso aos conhecimentos tradicionais. Seguramente a lei da biodiversidade, ela vem aí como esse instrumento que vai definir que regras, né, quais as regras para o uso de recursos genéticos, dos conhecimentos dos povos originários, enfim, né, seja pelas empresas, seja pelas instituições, né? Então há aí essa preocupação e previsto numa lei do nosso país para regulamentar o acesso a esses conhecimentos, né? Também o decreto lá 8.772, que vai regulamentar essa lei, né? E outros instrumentos, como a Convenção sobre diversidade biológica, né, previsto no Protocolo de Nagoya, enfim, outras iniciativas, outras legislações, né, que vêm apoiando essa questão dos conhecimentos tradicionais. Aqui a propriedade intelectual, eu vou passar que ela tem as suas estruturas, mas esse conhecimento tradicional associado, ele está previsto proteção sob duas perspectivas, né? A proteção positiva e a proteção preventiva. A preventiva, ela vai garantir a guarda, né, contra direitos de propriedade intelectual caso, né, sejam adquiridos de forma ilegal, né, por terceiros, né? Então isso já a propriedade intelectual já garante, né, essa proteção a esse tipo de conhecimento, né? E a proteção positiva que vai autorizar os detentores, ou seja, né, os povos tradicionais, as comunidades, a tomar medidas ou utilizar recursos para lidar, né, de alguma forma, contra qualquer, né, abuso ao acesso a esses conhecimentos. Tá? E existem iniciativas globais, né? A gente pensou em trazer, e muito do que também foi discutido com o trabalho, né, das colegas, que tem a iniciativa sobre o Local Context, que traz licenças e rótulos, né, de conhecimento tradicional. Essa iniciativa traz aí algumas diferentes rótulos para classificar, eu vou colocar dessa forma, né, os diferentes conhecimentos, e isso precisa estar relacionado ao que cada povo, né, ao que cada etnia vai classificar esse conjunto, né, de conhecimentos, os diferentes, melhor dizendo, conhecimentos, né? No vídeo do Justino, vocês perceberam, né, ficou muito claro que cada etnia, cada povo, né, tem a sua forma de expressar os seus costumes, os seus conhecimentos. E nem mesmo entre essa diversidade de povos, esse conhecimento ele é igual, né? Então, eu lembro quando nós estivemos em diálogo com ele, né, para a produção do vídeo, e nós falávamos que mesmo os conhecimentos que eles trazem de muitas gerações, eles são alterados diante de toda a complexidade da modernidade, né? Então eles estão atentos, né, a toda essa questão, né, e sempre reformulando os seus saberes, né? Então isso é muito interessante
da gente pensar, e que ele dizia assim, eu estou falando sobre o conceito que eu entendo de conhecimentos tradicionais e do acesso aos conhecimentos tradicionais na perspectiva de um tuiuca, né, que é a etnia a qual ele pertence, a qual ele representa. Mas é necessário perguntar de todas as outras etnias o que elas compreendem sobre conhecimentos tradicionais, o que elas percebem e compreendem acerca do acesso aos seus conhecimentos, né? Então, isso é interessante levar em consideração quando nós trazemos um tema como o acesso aos conhecimentos tradicionais. E isso ainda estou falando na perspectiva de Brasil. Imagina quando nós colocamos, né, outros países, como a África, né, e outros locais, continentes, né, para pensar sobre essa questão. Bom, do que vim falar aqui, né, a produção científica brasileira, assim como os colegas da África comentaram, essa ainda é incipiente, a produção científica, quando nós pensamos em associar acesso aberto, de forma cartesiana, né, acesso aberto e conhecimentos tradicionais. E aí nós encontramos, né, trabalhos já apresentados aqui na Confo em 2024, né, 2 trabalhos aí falando, abordando, né, essas questões, como os desafios para a aplicação dos princípios CARE na gestão do conhecimento tradicional e comunicação estratégica na governança de dados indígenas, né, das colegas que aqui estão. Oi? Ah, o dela é o outro, sim. Pronto. Então, se nós pensarmos nessa perspectiva, isso ainda está incipiente, né? Mas quando a gente adentra, né, toda a produção sobre conhecimentos tradicionais que já está disponível em acesso aberto, a gente já encontra diversos temas, né, que se relacionam com bioeconomia, com educação intercultural, né? Etnobiologia, etnobotânica, e, sobretudo, trabalhos que relacionam conhecimentos tradicionais em fitoterapia e a integração desses saberes com a medicina moderna, né? Publicações sobre usos de plantas amazônicas na cura de doenças, né? E as implicações da comercialização desses produtos, né? E também a propriedade intelectual, proteção jurídica, né? Tecnologia digital para o acesso aberto aos conhecimentos tradicionais, e são uma discussão que vem sendo levantada para o combate à biopirataria digital, né? Então, a gente tem, por longos anos, viemos trabalhando temas voltados para a biopirataria, e a gente tem também essa questão da biopirataria digital. Bom, no levantamento, no breve levantamento sobre a produção de conhecimentos tradicionais, nós fizemos um levantamento no BR-CRIS, né, que é uma plataforma agregadora de conteúdo, e no BR-CRIS nós identificamos pelo menos, né, 203 documentos que abordam o conteúdo sobre conhecimentos tradicionais sem associá-lo a acesso aberto. A ideia era mesmo trazer, olhar para a produção sobre conhecimentos tradicionais, né? Então, a gente vê aí que já tem, né, ali nos anos de 2020, a gente tem um ápice ali de produção, junto com 2017, e aí quando a gente divide em quinquênios, né, a gente já percebe como aliás, não está dividido em quinquênio, mas a gente vê que de 2021 a 2024, né, ou seja, os anos mais recentes, a gente tem aí uma grande produção de conhecimentos sobre o tema, e isso demonstra, né, que há uma preocupação, né, que é mais recente sobre essa questão. Preocupação que eu digo, ou seja, a ciência, né, da forma cartesiana, como nós a conhecemos, ela está muito voltada nos últimos anos para a questão do conhecimento tradicional, se nós olharmos sobre a perspectiva de que há um número maior de trabalhos nos últimos anos, tá? Olhamos, então, quem são os principais autores, né, que tratam desse tema no Brasil, né? Listamos ali, evidente que conhecimentos tradicionais ou conhecimento tradicional aparecem como as palavras mais ocorrentes, né? Mas a gente já percebe que há aí
outras palavras como biodiversidade, agroecologia e educação do campo, como aquelas que vêm sendo apontadas, né, nos estudos sobre conhecimentos tradicionais. E isso conversa muito com os temas que foram apresentados, né, anteriormente, né, de preocupação. Aqui as áreas do conhecimento do CNPq, né, onde esses trabalhos estão vinculados, né, então o direito ambiental, as ciências sociais aplicadas, mas principalmente as ciências humanas aí, né, desenvolvendo pesquisas sobre essa temática. Também fizemos um levantamento na BDTD, que é a base de dados de teses e dissertações, e a gente já encontra aí 423 documentos, a maioria são dissertações, né, 292 trabalhos. Tá? Aqui nós temos os principais orientadores, né, que vêm aí se debruçando, né, orientando, formando outras pessoas. A gente ficou pensando por que os nossos orientadores, né, porque em Manaus, na Universidade Federal do Amazonas, nós temos aí o programa de pós-graduação em antropologia, né, que tem abertura de editais para pessoas indígenas, né, que já tem aí mais de, acho que está aqui, 10 anos recebendo as nossas pessoas indígenas, e eles não aparecem aqui ainda, né? Mas trago dados sobre isso, né? Bom, aí aqui são as grandes áreas do conhecimento, né? Então, multidisciplinar, e a gente percebe mesmo que essas questões, elas são transversais, né? Então, aparece aí essas grandes áreas do conhecimento como multidisciplinar e ciências sociais aplicadas. Principais programas, principais universidades, esses são dados da BDTD, né? Mas também nós temos aqui um levantamento, né, sobre esse tema de conhecimentos tradicionais na nossa instituição, na Universidade Federal do Amazonas, e lá nós temos, pelo menos, né, nos últimos anos, 250 trabalhos entre teses e dissertações que foram defendidas com essa temática, né? Então, a gente tem um número até quase a metade daquilo que está lá no outro slide. Também. Bom, esses temas, nós fizemos uma concorrência, né, das palavras-chave indexadas pelos autores, que são autores indígenas e não indígenas, né? Isso é importante a gente colocar. E aí tem um recorte, né, dos programas que têm trabalhos nessa perspectiva, e são todos trabalhos que trazem, na sua área de concentração ou nas suas linhas de pesquisa, a questão dos conhecimentos dos povos tradicionais, né? E alguma relação com a questão da Amazônia, né? Isso também presente quando a gente vai olhar quem são esses programas, né? E na concorrência dessas palavras-chave, a gente tem evidências, né, de temas que vão se relacionando, como sustentabilidade, né, agricultura Amazônia, etnoconhecimento, né, biodiversidade, enfim, temáticas que emergem a partir desses trabalhos. E, enfim, né, a gente também tem pesquisas que olham só para o conhecimento que é produzido sobre, aliás, pelas pessoas indígenas, né, na nossa instituição. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Eu encerro essa fala da apresentação da produção dos conhecimentos sobre conhecimentos tradicionais, sem trazer considerações finais, né, como fizeram os colegas da África. Por quê? Porque, na nossa perspectiva, quando nós pensamos nesse workshop, a ideia era trazer o tema, esclarecer o que nós estamos entendendo, né, sobre conhecimentos tradicionais, dar um panorama, né, seja dos instrumentos legais, das iniciativas, né, sobre o acesso aos conhecimentos tradicionais, mas, sobretudo, deixar em aberto para nós pensarmos, né, o acesso aberto a esses conhecimentos como um grupo de trabalho que pudesse emergir desse workshop, né, que nós pudéssemos, ao longo, né, dos próximos meses, amadurecer essa questão, né, relacionada
ao acesso aos conhecimentos tradicionais, e essa é a nossa proposta, como eu falei, não de considerações finais, né, mas de uma abertura, né, para o debate, para a compreensão. E com isso eu agradeço, né. Muito obrigada. E é isso mesmo. Não sei se algum dos participantes quer fazer algum comentário, alguma questão que queiram colocar aos colegas. Acho válida essa ideia Acho bem válida essa ideia do